Minha aula é para o primeiro ano do ensino médio. É sobre a matéria e suas propriedades. Para iniciar, precisamos aprender alguns conceitos. Química é o ramo da ciência que estuda a matéria, as transformações que essa sofre e sua relação com a energia. Matéria, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Em outras palavras, a matéria é qualquer coisa que tenha existência física, que é real. Corpo, qualquer porção limitada da matéria. Uma tábua e alguns gramas de ouro constituem quantidades limitadas das matérias madeira e ouro. Dizemos então que são corpos. Objeto, corpo que apresente uma finalidade específica, possui algum tipo de uso ou aplicação prática. Um exemplo é quando utilizamos a madeira, ou melhor, um carpinteiro que constrói uma mesa, ou seja, a madeira teve uma finalidade. Propriedades da matéria são características que servem para identificar cada espécie de matéria. Há uma divisão em 3 grupos: gerais, específicas e funcionais. Propriedades gerais são comuns a todas as espécies de matéria. Por meio delas, não podemos distinguir a matéria. Alguns exemplos: inércia, impenetrabilidade, elasticidade, divisibilidade, entre outras. Propriedades específicas são características que permitem a identificação da substância, porque são próprias dela. Podem ser organolépticas, químicas ou físicas. Propriedades organolépticas são propriedades capazes de impressionar os nossos sentidos, como cor, que impressiona a visão, o sabor, que impressiona o paladar, o odor, que impressiona o nosso olfato, e o estado de agregação, ou seja, sólido, líquido e gasoso, entre outros, que impressiona nosso tato. Basicamente, temos que essas propriedades que podemos perceber usando os nossos sentidos são chamadas de propriedades organolépticas. Temos também propriedades químicas, responsável pelos tipos de transformações que cada espécie é capaz de sofrer. E propriedades físicas, não altera a constituição da matéria, por mais diversas que sejam. Um exemplo que eu venho trazer nessa aula é que há uma diferença entre queimar e amassar uma folha de papel, pois quando eu amasso o papel, ele não deixa de ser um papel, ele somente mudou seu estado físico, de um papel para um papel amassado. Já quando eu queimo, ele deixou de ser um papel, eu mudei o estado químico do material. Outros exemplos de propriedades físicas é a densidade, o ponto de fusão e ebulição e solubilidade, que vamos estudar mais para frente. E por último, temos as propriedades funcionais. São propriedades comuns a determinados grupos de matéria, identificados pela função que desempenham. Ou seja, diz respeito à função química a que a substância pertence, como a acidez própria do vinagre, e também presente em frutas cítricas, como o limão, ou a basicidade ou alcalinidade do leite, de magnésia. Bom, de que é formada a matéria? Basicamente, a matéria é formada por átomos, que são pequenas partículas. Os átomos combinados formam moléculas. A molécula da substância água é constituída por 2 átomos do elemento hidrogênio e um átomo
do oxigênio. Ou seja, esses átomos combinados formam a molécula H2O, que é a molécula de água. Substâncias, também conhecida como substâncias puras, que são sistemas que contemplem materiais que possuem propriedades específicas definidas. São constituídos por um mesmo tipo de matéria. Podem ser classificadas como substância simples e composta. A substância simples é constituída por um único elemento, por exemplo, O2, H2 e grafita. E substância composta, constituída por vários elementos químicos, por exemplo, H2SO4, HCN e CO2. Mistura. São sistemas formados por duas ou mais substâncias. Podemos classificá-las em misturas homogêneas e heterogêneas. Mistura homogênea geralmente contém apenas uma fase. São aquelas em que os constituintes são miscíveis, ou seja, solúveis, sem que haja reação química entre eles. Já na mistura heterogênea, geralmente apresentam mais de uma fase, pois seus constituintes são imiscíveis, ou seja, insolúveis. Fase é cada parte do sistema que apresenta aspecto visual. Temos também sistemas. Sistema homogêneo, que, por exemplo, sal de cozinha mais água destilada. É um sistema monofásico, ou seja, apenas uma fase de dois componentes, que seriam o sal e a água. No sistema heterogêneo, temos o exemplo: azeite e água destilada. É um sistema bifásico, ou seja, com duas fases e dois componentes, que é o azeite e a água destilada. Para a tarefa de casa, decidir passar o laboratório em casa, onde o aluno tem 3 tarefas, com os materiais: água, óleo ou azeite, álcool, sal, açúcar, gelo, areia. Ele precisa montar alguns sistemas, sendo 3 sistemas com uma única fase, e falar quantos componentes ele conseguiu montar esse sistema. 2 sistemas com 2 fases e um sistema com 3 fases. Bom, essas são as minhas referências que eu peguei de apostilas. Muito obrigada pela atenção.